Como se pode entender que 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos? À primeira vista, isso parece, à primeira vista, né? Parece que não faz sentido. Ora, um dia é um dia e 1000 anos são 1000 anos. E agora, como entender isto? O que diz a Escritura sobre esse respeito? Vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. Aqui nós podemos ver 2 Pedro, capítulo 3 e no versículo 8. Diz assim, ó. Isso é Pedro falando: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, aqui, o que Pedro queria nos dizer com isso? Nós vamos ter que entender esse texto e vamos analisar ele mais detalhadamente. Como podemos entender, então, esse texto? Para entender esse texto, precisamos ver o contexto e saber de onde o apóstolo Pedro extraiu esta informação. Então, esse texto originalmente está em Salmos, no capítulo 90, no versículo 4, e nós vamos ver agora. Aqui nós estamos no Salmos, capítulo 90, ó. E nós vamos no versículo 4, ó. Tá vendo aqui? Porque 1000 anos são aos teus olhos um dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Esse texto está explicando o texto lá de Pedro, que nós vimos há pouco. Então, aqui nos vai explicar e nos dá sentido. Vamos entender. Como nós podemos ver, digamos assim, para Deus, então, o dia de ontem que passou e como a vigília de noite são como 1000 anos. Mas para o homem, aos olhos do homem, é assim também? É claro que não. Por que então essa diferença? Por que então isso? Bom, é simples. Vamos explicar agora. Para o homem, cada dia é muito importante, pois ele não tem muito tempo nesta vida. Os seus dias são contados. Logo, ele irá partir. O homem tem pressa, não tem muito tempo. Vai viver mais 10 anos ou 20, quem sabe só mais um ano. Talvez já passaram 50 anos de vida, 70, 80 anos. De modo algum ele pode esperar mais 200 anos ou 300 anos, né? Cada dia que passou faz diferença. Cada hora, cada minuto que passou tem o seu valor. Tem de ser o quanto antes para ele fazer as coisas. Não tem muito tempo de vida ainda. Agora, já para Deus é diferente, porque Deus é eterno. O dia que passou, ou 1000 anos que passaram, não faz diferença. Pois Deus não envelhece e não morre. Tanto um dia é coisa do passado, como 1000 anos também são coisas do passado, são coisas que já passaram. O seu ser, a sua pessoa, não envelhece. Pode passar 1 milhão de anos. Isso é tanto parte do passado como é a vigília da noite. Portanto, 1000 anos, 1 milhão de anos, é a mesma coisa. Deus não tem pressa, não atropela o tempo. O tempo determinado, que ele determinou, né? Deve ter o seu tempo cumprido no seu devido tempo, na hora certa. E é assim que Deus procede. E esse é o sentido que Pedro quer dar ao texto que escreveu, e não que Deus tem uma outra contagem de tempo. Veja, a vida do homem é muito curta, né? É passageira. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e a nossa vida, na verdade, passa muito depressa. É que nem uma nuvem, né? Ela vai passando e por isso faz toda a diferença. Né? Então nós temos muitas vezes pressa que algumas coisas aconteçam, porque nós não temos muito tempo para conseguir as coisas que queremos, né?
o tempo passa. Para o homem, tudo é diferente. Deus tem uma outra visão das coisas para ele. O tempo voa. Agora vamos entender um pouco mais. Algumas pessoas dizem que a contagem de Deus é diferente, mas é uma interpretação totalmente equivocada. A contagem de Deus é a mesma do homem. Só que Deus, ele tem um sentido diferente, porque para ele não faz diferença o passado daquilo que passou, não importa o tempo. Para o homem, sim. Então, Deus não tem uma outra contagem de tempo. O tempo para Deus é exatamente o mesmo. Vamos ver essas coisas melhor agora adiante. Na época da criação, quando Deus criou o sol, a lua, a estrela, Ele os fez para que nós pudéssemos calcular o dia, a hora, o ano, os meses, por causa da posição desses astros. E para nós conseguirmos calcular as coisas corretamente. E fez assim para que pudéssemos nos comunicar com Ele de uma maneira sem haver distinções de coisas diferentes, falando, vamos dizer, a mesma língua, né? É isso que é importante, a mesma comunicação. Tudo Deus fez com um propósito e não fez confusão. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 14. Aqui nós estamos no livro de Gênesis capítulo 1 e no versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Compreende? Então Deus quer que nós saibamos calcular corretamente o tempo para que possamos avaliar corretamente. Hoje nós temos o calendário lunar, o calendário solar. E isso já existia há muito tempo. Inclusive antes do dilúvio, já sabiam calcular o calendário solar e o calendário lunar. E assim eles calculavam as idades das pessoas, o tempo que viviam, as datas. Isso já foi desde o princípio, foi a vontade de Deus. Também quando Israel foi invadido pelos babilônicos em 587 a.C., foi destruído o templo e a cidade de Jerusalém. E o povo de Israel ficou prisioneira e detido lá em Babilônia. E Deus deu o tempo que eles iam ficar lá em Babilônia. Vamos ver isso aí, qual o tempo que Deus deu para eles, e se foi realmente esse tempo que Deus falou, ou existem interpretações diferentes disso aí também. Vamos chegar lá. Vamos dar uma olhada no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Então, aqui está o livro de Jeremias, capítulo 25, ó. E aqui no versículo 1 diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, Israel já estava lá na Babilônia, aprisionado, o povo de Israel, o povo de Judá. E aí o que aconteceu com ele? O que foi o anúncio que Deus deu para ele? Aqui no versículo 12 nós podemos ver, ó. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, ó. Diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruína perpétua. Então Deus ia libertar o povo de Israel. Já estava avisando que ia libertar, e seria depois de 70 anos
prisioneiro lá em Babilônia. Então, isso é uma profecia que foi feito muito tempo antes de isso acontecer. E foi feito pelo profeta Jeremias. E Daniel ficou sabendo disso aí quando ele estava lá, prisioneiro lá em Babilônia. Então, ele ficou sabendo dessa profecia. Vamos ver isso aí com respeito ao Daniel. Então, aqui nós estamos no livro de Daniel, está vendo aqui em cima? Daniel 9. E aqui nós vamos ver aqui no versículo 2, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. E aqui então vamos ver que no primeiro ano do seu reinado, Daniel entendeu, né, sobre nos livros, que fala o livro de Jeremias, de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Jerusalém. Quanto tempo? 70 anos. Então esses tempos foram realmente tempos de 70 anos, tanto para o homem quanto para Deus, que estava dando essa informação. Então, para Deus, nós podemos ver que o tempo é igual ao do homem. Tanto para Deus como para o homem, o tempo é o mesmo. Portanto, ela disse como foi 70 anos, foram 70 anos. E assim por diante. Então, é assim que nós vamos entender as coisas. Então, agora nós vamos retornar ao livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, que é bem interessante. Agora nós podemos entender esse livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o que Pedro queria dizer quando ele afirmou, né, que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós vamos ver que com essa explicação dá para entender perfeitamente o que significa. Isso não significa, como muitos procuram interpretar erroneamente, que Deus tem uma outra cronologia, um outro tempo. Não é verdade. É o mesmo tempo, só que o sentido para o homem é um e o sentido para Deus é outro, como nós vimos. E agora nós vamos entender e vamos ver que com essa explicação dá para entender perfeitamente o que Pedro queria dizer ali no capítulo 3, que nós vamos ver agora. Aqui estamos no capítulo 3 do 2 Pedro. Aí, vamos entender esse texto, vocês vão ver que é fácil entender o que ele quis dizer. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Bom, o que o Pedro está falando a respeito dos últimos dias? Estão esperando a vinda de Jesus, já naquela época. Eles aguardavam isso, que Jesus ia logo aparecer. Mas acontece o seguinte, algumas pessoas estavam realmente nervosas porque não tinham, já estavam com uma boa idade, né? 50 anos, 70 anos, outros 80. E não tinha mais muito tempo, porque sabia se quando Jesus chegasse, haveria a vinda deles, eles não iriam morrer, porque eles seriam arrebatados sem ver a morte. E eles queriam isso, né? Quem quer morrer, né? Então eles não queriam morrer. Então eles achavam que era um pouco demorado. Vamos ver aqui o que ele vai dizendo aqui. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio, da época do dilúvio, né, está falando. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, agora ele entra nesse texto aqui, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eles estavam muito preocupados, como se viu aqui, né? Que onde está essa promessa aqui no versículo 4, Onde está a sua promessa, sua vinda? Porque desde, né, eles queriam que logo Jesus chegasse, Mas ele disse que Deus vai cumprir dentro
do padrão do tempo que ele determinou. E que eles não adiantariam querer apressar o dia da vinda dele. Então, ali diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, ó. Mas é longânime convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus quer o arrependimento, Ele quer salvar todos. Por isso que ele já determinou um tempo mais longo. E eles achavam que isso já estava demorando demais. Porque eles queriam que logo Jesus chegasse. Compreendeu? Porque para o homem, o tempo passa muito depressa. Para Deus, um dia ou 1000 anos é a mesma coisa, aquele tempo que passou. É um tempo que já não existe mais. Então, porque Deus não envelhece e Ele vai durar para toda a eternidade. E nós temos a promessa de também durarmos para toda a eternidade, desde que passamos a ouvir e atender as instruções que Jesus nos está dando. Então, aqui diz mais, mas o dia do Senhor virá como ladrão, ó, a segunda vinda dele, no qual os céus passarão com um grande estrondo e eles ventaremos se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. Isso está se referindo aos céus e à terra de Israel, ó, e que as suas obras ímpias, que vão ser totalmente destruídas a terra de Israel e também o templo e a cidade de Jerusalém. Havendo, pois, de perecer essas coisas, que pessoas vos convém que seja santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Esse é o ponto. Então, eles já estavam aguardando, já naquela época, os novos céus e a nova terra, né? E que Jesus ia cumprir a sua promessa no tempo certo, ele viria. E não no tempo que eles queriam, né? Ah, tem que ser agora porque eu já estou ficando velho, né? Eu quero logo que Jesus venha, está demorando, isso aí. É esse o sentido. Então, podemos entender agora perfeitamente o que Pedro queria dizer.